Olá, que privilégio é usarmos esse recurso tecnológico para, mesmo distantes, estarmos juntos em culto, em adoração a Deus. O Salmo de número 84 diz assim: quão amável é estar no lugar onde Tu estás, Senhor. Nós estamos reunidos aqui para cantarmos louvores, para aprendermos, para orarmos juntos. Eu desejo que você esteja conosco até o final, apresentando também o seu culto a Deus. Se você desejar, você pode compartilhar o vídeo desse culto com outra pessoa. Você pode olhar na parte de baixo do YouTube e enviar esse link para alguém assistir também. Dê também a sua opinião sobre esse evento. Fique conosco. Será um privilégio cultuarmos juntos ao Senhor. Meus amados, estamos vivendo dias desafiadores em toda a terra. E não há nada melhor do que buscarmos a face do Senhor. Nada melhor do que buscarmos corrigir as nossas falhas ouvindo os ensinos da Palavra de Deus. Deus bendito, nos propomos a adorar ao Senhor através deste culto que está sendo transmitido. E eu peço ao Senhor que visite a cada ouvinte para que juntos nos aproximemos do Senhor. Ó Deus bendito, limpa os nossos ouvidos, limpa o nosso coração, para que ouçamos a Tua voz, para que cresçamos espiritualmente. Peço a Deus que o Senhor nos ajude a cantar, que o Senhor nos ajude a orar, que o Senhor nos ajude a exaltar o nome do Senhor. Muito obrigado por essa rica oportunidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, é certo que nos últimos dias, conforme o Senhor haveria prometido em sua palavra, nós enfrentaríamos muitas dificuldades. Ele disse que nós enfrentaríamos pestes, doenças, epidemias. E essa pandemia que nós estamos passando com relação ao coronavírus é apenas mais um sinal da volta do Senhor. E nós podemos crer nisso porque lá atrás, quando o nosso Senhor esteve aqui na terra, a voz dele disse isso. E a voz dele é sempre confiável. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Se o meu coração devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. O que é melhor vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim.
aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu, ao teu, ao teu.
Olá, é um privilégio para nós, da Segunda Igreja Batista de Nova Friburgo, chegarmos até você com a transmissão do culto, com a leitura da Bíblia e a explicação da mesma, com a disposição de adorar ao Senhor. Se você desejar, compartilhe esta oportunidade com outras pessoas. Na parte de baixo do vídeo do YouTube, você pode divulgar, pode compartilhar esta atividade, este culto com outras pessoas. Também você pode deixar a sua opinião, se gostou ou não gostou. Isso há de nos ajudar na edição das próximas atividades. Dia 30 de agosto é o Dia Nacional do Perdão. A partir de uma lei que foi proposta pela deputada Keiko Ota, ela é uma mãe que perdeu seu filho, os assaltantes mataram o filho de 8 anos e ela e o marido disseram ter perdoado. E então ela propôs essa lei, o Congresso aprovou. E desde 2017, o dia 30 de agosto é o Dia Nacional do Perdão. Essa data foi escolhida por ter sido a data da morte do menino Ives Ota. Ao estudarmos a oração denominada Oração do Pai Nosso, nós podemos ressaltar o que podemos esperar quando oramos. Uma das coisas que podemos esperar é o perdão de Deus. E esse perdão está condicionado ao perdão que nós concedemos às outras pessoas. Nesse mesmo tempo de pandemia, o relacionamento familiar está mais intenso, ou pelo menos com maior disponibilidade presencial. E isso temos percebido que exige um exercício contínuo do perdão, já que a possibilidade dos conflitos também pode aumentar. Nós veremos como o perdão impactou uma família, segundo uma história contada por Jesus e registrada no livro de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 até o 24, é o que nós vamos ler. Esta é a chamada parábola do filho pródigo. Diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi-se, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Você deve ter percebido que o texto é uma parábola, e a interpretação de uma parábola exige certos cuidados para que não se fuja do seu propósito principal.
Esta parábola está inserida numa série sobre coisas perdidas e que foram encontradas: moedas, ovelha e um filho. Essas parábolas foram ditas por Jesus em resposta à indignação de líderes religiosos pelo fato de Jesus andar com pecadores. Em todas as parábolas desta série, Jesus ressalta a alegria da transformação, da restauração dos pecadores, do reencontro com aqueles que os haviam perdido. Na história do reencontro do filho perdido, Jesus demonstra o valor e a necessidade do perdão. Com a consideração preliminar feita, eu quero destacar o impacto dos bens e dos prazeres carnais nas relações conflituosas. Ouçamos nesse texto as referências aos bens e seus correlatos. Por exemplo, o texto começa com o filho pedindo: dá-me a parte dos meus bens. E o pai repartiu a fazenda. O filho ajuntou tudo e foi. Desperdiçou os bens, gastando tudo. Naquela terra houve fome, e ele começou a padecer necessidades, e foi enviado para trabalhar apacentando porcos. E ele desejava encher o estômago com a comida do porco. Ninguém lhe dava nada. E ele pensou: empregados, jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Eu desejo tornar-me um trabalhador teu, ó meu pai. E o pai disse: trazei a melhor roupa, ponde-lhe anel e alparca, e trazei o bezerro. Quando chegou o irmão mais velho, ele perguntou e ouviu: o teu pai matou o bezerro cevado. E ele reclamou: tu não me deste nem um cabrito. Viram quantas referências a questões materiais nessa história? O apego humano aos bens que possui ou que gostaria de possuir, além do desejo desenfreado pelo prazer, são muitas vezes origem dos males, origem dos problemas relacionais. Pecaríamos menos e perdoaríamos mais se nos submetêssemos a um tratamento sobre o modo como lidamos com esses dois assuntos, os bens e os prazeres. Da mesma forma como o perdão é uma atitude de natureza divina, exemplificado sobejamente pelo nosso Deus misericordioso, a geração do conflito, qualquer que seja, é uma forma humana de desonrar a Deus, de pecar. Como os bens e os prazeres pessoais, com grande frequência, insistem em ocupar o lugar de Deus em nossa vida, constituindo-se, mais uma vez eu digo, em pecado, será normal encontrar esses dois ingredientes nas relações conflituosas e na necessidade de perdão entre os seres humanos. Jesus disse que é impossível servir a Deus e aos bens, servir a Deus e ao dinheiro. Paulo escreveu que é impossível viver pelo Espírito e, ao mesmo tempo, viver atendendo aos interesses dos prazeres carnais. Quando Jesus foi tentado, e felizmente ele não caiu, esses itens da satisfação da carne e os interesses das posses, de alguma forma, estavam lá na proposta feita pelo diabo. Amados, somos desafiados à renúncia a nós mesmos para seguirmos a Cristo e, por conseguinte, a renúncia a qualquer coisa, qualquer desejo que nos impeça de atendermos ao projeto de Deus. E é por isso que você e eu precisamos dar uma atenção especial sobre como estamos lidando com os bens e como estamos dominando os prazeres
que tentam nos fazer pecar. Sobre esses dois assuntos, eles precisam nos motivar à busca do perdão a Deus. E também nós precisamos estar atentos ao perdão que precisamos oferecer àqueles que estão ao nosso redor. Existem alguns exemplos de atitude que carecem de perdão. Na verdade, todos precisamos do perdão. Segundo esse texto, muitas vezes elegemos o irmão que saiu de casa como errante e carente de arrependimento e de perdão. Ele realmente deixou patente em seus atos o seu desprezo pelo respeito, o seu desprezo pela obediência, pelo relacionamento familiar e, ao mesmo tempo, o seu apego aos prazeres e aos bens. Ele realmente precisava de perdão. É verdade que houve da parte dele uma demonstração de arrependimento. Ele disse: levantar-me-ei, e levantou-se. Mas esse arrependimento não lhe deu condições de reparar o dano, devolver os bens, nem mesmo reparar o nome da família manchado por suas atitudes inconvenientes. Muitas vezes condicionamos o perdão a este reparo e até mesmo ao arrependimento. Meus amados, o Pai demonstrou perdão, ofereceu perdão, apesar do filho não ter podido fazer esse reparo. Mas o filho mais velho, que mesmo tendo ficado em casa, reclamava também prazeres e bens. Ele também precisava do perdão. Ele queria também um cabrito e queria alegrar-se com os seus amigos. Precisava acontecer o perdão entre os irmãos. É necessário perdoar a todos e aos irmãos que nos deixaram trabalhando sozinhos, sim. O irmão precisava do perdão por não ter se alegrado com a nossa vitória, por reclamar mais os bens do que reclamar do relacionamento familiar que estava quebrado, por servir como que competindo, comparando-se com o irmão que estava ausente, por entender erradamente o que significa alegria com os amigos. Sim, ele precisava de perdão. A atitude perdoadora do pai não dependia da reparação nem do mais moço, nem do mais velho. Para o filho mais velho, não adiantava o arrependimento do irmão mais novo. Deveria haver pagamento pelos bens levados. Deveria haver um castigo permanente. E eu pergunto, será que o pai teria errado por não ter conseguido educar adequadamente os dois? Não há uma cartilha para agir em cada caso na questão de educação. E quem é que não erra? É provável que ele tenha cometido erros. Criar filhos é sempre um risco. Mas, para mim, é um risco que vale a pena, pois exercitamos a oportunidade mais intensa de amar, de perdoar, de ver o crescimento. Se você pesquisar na internet, verá que muitos casais ao redor do mundo estão desistindo de ter filhos por causa das dificuldades que ele acha que vai enfrentar. E por causa disso mesmo, muitos deles estão adotando gatos, cachorros. Saiu um relatório recente no Brasil, onde nós temos já cerca de 147 milhões de animais de estimação, e em boa parte desse para substituir ou para compensar relacionamento frustrado com os humanos. Também nesse relatório diz que o gasto anual com pets está em torno de 22 bilhões de reais no Brasil. A maior dificuldade na relação com os humanos é que sempre teremos que perdoar, pois onde houver humanos, ali haverá a possibilidade de falhas, de erros. Se o cachorro sujar a sua sala ou se ele rasgar o seu sofá, talvez receba uma
tolerância maior. No caso dos filhos, sempre haverá riscos do pai pensar que está amando ao extremo e não corrigir adequadamente. Quanto aos filhos, como Adonias, por exemplo, filho de Davi, cuja história está na Bíblia, recebem tudo, menos os limites. E uma hora a conta chega. E quando se ama e corrige, ainda há o risco de não ser correspondido. Há o risco de se corrigir e não amar. Quantos pais, no desejo de ensinar, transferem suas frustrações e transferem seus medos? Mas, apesar dos riscos, é melhor errar sofrendo, se for o caso, do que fazendo sofrer. E aquele pai liberou os bens, embora não tivesse na hora, mas por amar. Sim, a força do amor nos impulsiona a dar liberdade para o filho caminhar com os próprios pés. Isso pode levá-lo até a fugir de casa. É claro que não podemos e não devemos ser coniventes com os erros. Algumas vezes, alguém pode achar que é melhor que o filho fique errando e desobedecendo, adulterando ou cometendo outro erro, do que saia de casa. Que desafio ser pai! E isso é passível de erros. E eu pergunto novamente, quem é que não erra? Como nós precisamos perdoar aos pais, aos filhos, aos irmãos? Por outro lado, o livre-arbítrio do filho lhe traz responsabilidade. Isso pode levá-lo, inclusive, a comer bolota de porcos. Vejam como é difícil o relacionamento humano, exigindo cada vez mais o amor e o perdão de todos. Na justificativa para aprovar a Lei 199, que instituiu o Dia Nacional do Perdão, Keiko Ota, a autora, ela escreveu o seguinte: o perdão é um mecanismo que proporciona a quem foi prejudicado a sensação de paz. Ao assumir essa responsabilidade, a pessoa se sente e se torna sujeito de sua própria história e não mais uma vítima da situação. O indivíduo se magoa e sofre menos. Que lição! Amados, nós adoramos a Deus, grande exemplo de perdão. Bendizemos a Jesus, que sendo puro, sendo perfeito, pagou a minha dívida para me perdoar. E como cristãos, precisamos procurar o que está perdido. Precisamos resgatar os relacionamentos quebrados por causa dos bens que eles levaram indevidamente, por causa dos prazeres que falaram mais alto na hora da decisão. Foi difícil para os ouvintes de Jesus aceitarem que ele estivesse visitando casas de pessoas que nada mereciam. É também difícil para nós sofrermos a perda e ainda perdoar. Mas lembremos-nos, isso é divino, restaurador, elimina o desejo de vingança e nos ajuda a vivermos em paz. O nosso coração merece o tratamento do perdão. Perdoe a todos, perdoe muito, perdoe sem medida. Viva o dia do perdão. Que Deus, o grande exemplo de perdão, nos inspire com a sua palavra para que vivamos numa sociedade que cobre menos dos outros. Precisamos cobrar mais de nós mesmos, buscar perdão para os nossos erros, mudar as nossas atitudes e precisamos liberar o perdão. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Vamos orar sobre esse assunto? Oremos então. Deus bendito, Pai nosso, Pai poderoso que está nos céus. Muito obrigado por essa história bonita, marcante, que nos ensina a perdoar. Muito obrigado pelo exemplo de Jesus lá na cruz do Calvário.
morrendo e pagando pelos nossos pecados, para nos trazer o perdão que nos traz a paz. Ó Pai Celeste, que todo aquele que precisa, busque ao Senhor, porque o Senhor é grandioso em perdoar. Ajuda-nos a pregarmos isso, a vivermos isso. Ajuda-nos a vencermos as nossas limitações para perdoar. Que aprendamos e exercitemos para a glória do nome de Jesus. Abençoa os nossos ouvintes, que busquem o perdão e que busquemos perdoar em casa, perdoar a sociedade, perdoar aqueles que nos ofendem, e que isso seja para a glória do nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Que Deus o abençoe. Amém. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão
preciso do teu amor. Desejo de que Deus os abençoe, que Deus nos fortaleça nesse dia, para a honra do nome dEle, para a alegria nossa, para o nosso crescimento também. Então, olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora de Jesus, seu Filho amado, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, ajudando-nos a viver testemunhando de Jesus que vive em nós, desde agora e para sempre. Amém. Para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado